Meus amigos e amigas, é com muita alegria que iniciamos mais uma reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receber em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Marcos e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Célia, com a prece inicial, nossa irmã Isabela, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e pelos comentários das irmãs Rita e Lucimar. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios deste banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no Lar, buscando a nossa reforma íntima, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Amado Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, pedindo na noite de hoje a vossa bênção, a iluminação que nós necessitamos para abrir nosso coração, a nossa mente, para absorvermos as palavras de hoje, que possamos deixar nosso coração navegar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitidas por Emmanuel, transcritas por Chico Xavier. Senhor Deus, que a exemplo desses trabalhadores da Mestre do Divino Deus, nós possamos seguir com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com as nossas tristezas, as nossas alegrias, que todos os dias nós possamos conquistar um pouquinho mais a Tua luz, que possamos sobrepor todas as nossas dificuldades, sem esmorecer, sem desistir. Jesus está sempre ali a nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar. Que nós possamos sempre contar com os nossos amigos da espiritualidade divina, sempre agradecendo a esses irmãos trabalhadores, a nossa Mãe Maria, a nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. A leitura do capítulo 96 do livro Caminho, Verdade e Vida, a coroa. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo,
pretendem as mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Bom, esse texto, essa mensagem, me fez refletir o quanto ainda somos pequenos e medíocres, mendigando o reconhecimento entre os homens. De quem é a obra? Não é minha, não é sua. De quem é? A obra é de Deus. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Eu aprendi, através de um irmão, ele me explicou que nós somos revestidos de 3 eus. O primeiro eu é aquele que a gente quer que o mundo veja. É a roupa que usamos, é o perfume, é o sapato, é a forma como falamos. Meus queridos, tem gente que fala de um jeito com uma pessoa e cheio de gírias muitas vezes, e com outra pessoa fala de outro jeito, que talvez se essa pessoa ouvisse falando, nem iria reconhecer, de tão diferente que ele se torna perante um e perante o outro. É aquele eu que precisa de aceitação, de aprovação. Um eu que ele tem que criar todos os dias para ser aceito dentro de um centro espírita, para ser aceito dentro do trabalho. É um eu tão pequeno, mas que damos tanto poder a esse eu de crescer em meio às circunstâncias de um desejo mundano, um desejo de ser quem muitas vezes nós não somos. Pode perceber que a maioria das pessoas estão andando nesse eu, um eu de mentiras. Tem um eu que ninguém conhece. Esse é aquele que faz a gente pecar interiormente, é um eu criminoso. Um eu que trai nossos pensamentos, um eu que cobiça, que inveja, que a todo momento ele está traindo dentro da gente. Só que a gente não quer que o mundo conheça esse eu, porque esse eu é secreto. Esse eu, ele é tão secreto que a gente sufoca ele e temos vários conflitos, porque não buscamos o autoconhecimento e ficamos nos conflitando com esse eu, Um eu que muitas vezes está xingando, está gritando, e quando está na frente de alguém tem que calar à força esse outro eu, Esse é o segundo eu. Mas nós temos um terceiro eu. E esse eu é um eu novo, é um eu grande, é um eu divino, sabe? Aquele eu renovado. É um eu que dispensa roupas glamourosas, dispensa perfumes caros, dispensa tapete vermelho. É um eu de amor, um eu regido pelos princípios de Deus. Um eu que realmente a gente conhece, porque nós buscamos esse eu. Nós fizemos ele renascer dentro da gente,
mas que muitos de nós ainda esquecemos de andar com esse eu. Esse eu, ele ouviu as promessas de Deus, sabe? É um eu que é guiado pela nossa própria identidade. Esse eu sim, que merece ser coroado. Um eu que é um eu da verdade, é um eu superior, né? Esse eu, meus amigos, é o eu que a gente deve andar todos os dias, que devemos assumir perante os homens e perante a Deus. E esse eu sim, a gente merece essa coroa, porque é um eu que dispensa reconhecimentos no mundo, sabe? Então o que eu entendo dessa mensagem, o que eu posso dizer é que possamos sim, todos os dias, levantar da cama e chamar esse eu para andar com a gente, chamar esse eu para que possamos mostrar ao mundo que é um eu renovado em Cristo. É isso. Bem, a leitura dessa mensagem realmente nos leva a refletir muito sobre o nosso papel e a nossa posição perante o mundo, né? Porque nós temos um modelo de perfeição. E esse modelo, dificilmente a gente consegue acompanhar, justamente por causa desse eu que foi falado, esse eu que quer aparecer, que quer aplausos, que quer glória, né? Esse eu que realmente não consegue se identificar com o eu divino, o eu superior, como foi dito. Então, a coroa de espinhos, ela foi usada como um instrumento de tortura pelos romanos durante a crucificação de Jesus. Essa coroa de espinho, ela foi mencionada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. Embora a intenção dos soldados fosse um escárnio, a coroa de espinhos passou a ser vista como um símbolo de transitoriedade do sofrimento e da vida na terra, ou seja, que a coroa da terra ainda é de espinhos, de dor, de ilusão passageira. Espinhos e abrolhos são usados na Bíblia como um símbolo com a finalidade de nos chamar a atenção para os nossos erros, como a dizer, tenha cuidado, atenção, esse caminho vai lhe levar ao erro, ao equívoco. E por que precisamos de espinhos? Porque temos o hábito de negar e esconder nossos erros e nossas fraquezas. Se negamos nossos erros e nossas fraquezas, como então seguir o caminho evolutivo rumo à sua superação? Por isso é que, por mais cuidadosos que sejamos ao caminharmos pelos caminhos da vida, encontramos espinhos que se transformam em bênçãos, em oportunidades de crescimento espiritual. Assim, compreendendo a grandeza da coroa de espinhos, devemos nos aproximar do Mestre coroado de espinhos, onde nossas almas são fortalecidas para enfrentar as inúmeras tentações e os inúmeros desafios que a vida aqui na Terra oferece. Muitos de nós, por ignorância ou imprevidência, costumamos encontrar prazer em flertar com as tentações e só mais tarde, bem mais tarde, os espinhos encontrados no caminho nos fazem perceber que a infelicidade foi semeada por nós próprios, que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas dores, porque elas são consequências diretas de nossas escolhas equivocadas. Então, entretanto, Jesus, ao transformar sua coroa de espinhos em coroa de glória, nos convida a transformar os nossos espinhos em degraus de crescimento e evolução. Então, esses espinhos, eles realmente são verdadeiras bênçãos em nossas vidas, porque eles mostram que nós estamos no caminho errado e eles, inclusive, estimulam a nossa mudança de comportamento. Dos tempos antigos até os dias de hoje, os homens tendem a enaltecer coroações mudantes e tratá-las como triunfos,
o Mestre já nos deixava a lição de que a coroa de nós mortais é a coroa de espinhos, a coroa do trabalho e do sofrimento. E aqui tudo que fizermos nos terá cobrado e lembrado que a nossa balança não pesará bens materiais, mas sim nossas atitudes. Pois assim, como após uma tempestade, podemos ver um arco-íris nos céus, após todo o nosso árduo trabalho aqui neste plano, nos terá dada a bonança no próximo. Temos que levar triunfos espirituais e não triunfos mundanos. O que marca as nossas conquistas são as boas lembranças de nossos atos nunca lembrados por nós, mas sim por quem ajudamos. Então, que o amor se faça combustível da fornalha que formará nossa vida espiritual. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Jesus, cujo reino não é deste mundo, deixou-se usar a coroa de espinhos e externar seu sangue diante da maledicência dos homens. Portanto, não tenhamos medo de usar a nossa coroa diária das dificuldades, pois no tempo devido se converterão em asas de libertação espiritual. Pense nisso. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, a harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir a harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos.
por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. E assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.